E vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora com Orlando Paixão. Ele é presidente da Comissão Especial de Relações com o Poder Legislativo da OAB São Paulo. Ele nos fala sobre a Comissão de Relações Especiais da OAB e do Legislativo. Boa tarde. Boa tarde, Orlando. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, muito boa tarde, Melissa. Boa tarde, Guga. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa transmissão. Legal, Orlando. Começando aqui, conte para o nosso público o que é a Comissão Especial da OAB de Relações com o Poder Legislativo. Qual que é a função dessa comissão, Orlando? Guga, a nossa comissão, como tantas outras que a OAB São Paulo tem, ela possui a finalidade de acompanhar os trabalhos do Legislativo de São Paulo, tanto estadual quanto municipal. Nós temos comissões que acompanham os poderes executivo, poderes judiciário, também a Defensoria, o Ministério Público, a Polícia e outras tantas instituições. Então, a nossa comissão ela é formada por um grupo de vários advogados e também algumas pessoas que não são advogados, mas têm alguma aderência com a área do Legislativo, também fazem parte da nossa comissão. E aí a gente acompanha os trabalhos, tanto do Estado quanto do município. O funcionamento das comissões de Constituição e Justiça, o funcionamento das comissões de orçamento e todos aqueles projetos de lei, Guga, que afetam não só a vida da advocacia do Estado de São Paulo, mas, sobretudo, os anseios da população. Então, a gente acompanha basicamente desta forma, indo às reuniões. Doutor Orlando, como é que é a dinâmica dos trabalhos de vocês? O senhor falou agora que vocês vão às reuniões, mas existem outros meios de fazer essas análises aí desses projetos, desse acompanhamento do Legislativo estadual e municipal? Sim, Melissa, nós temos sim. Nós temos grupos, então a gente divide dentro da nossa comissão o trabalho que é realizado pelos advogados de acordo com os temas que ou estão em alta no momento ou os temas que são mais aderentes às áreas de atuação dos advogados. Por exemplo, o advogado que é relacionado à área tributária, então ele acompanha a Comissão de Finanças, de Orçamento, ou um advogado que é relacionado à área criminal, ele acompanha as principais leis que regem a área criminal. E aí nós fazemos uma avaliação dentro daquilo que é pertinente, de acordo com os anseios atuais da população, aquilo que afeta a advocacia, aquilo que principalmente vai em confronto à Constituição Federal, porque um dos princípios fundamentais da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, não só de São Paulo, é justamente preservar para o aprimoramento da cidadania e o respeito aos regramentos constitucionais. Então, tudo aquilo que vai contra as normas da Constituição, a gente está sempre acompanhando. Não só a Constituição Federal, mas também a Constituição do Estado de São Paulo e aos procedimentos que regem todo o processo legislativo. Então, a gente faz uma avaliação prévia, de acordo com os principais temas, e também com o acompanhamento do dia a dia, né? Então, a gente só faz sempre esse acompanhamento. Agora, Orlando, como a união da OAB e do Parlamento Paulista podem beneficiar aí a população de São Paulo? Guga, a OAB ela tem, dentre os seus princípios, um que é muito fundamental, e o nosso presidente Caio Augusto, ele sempre nos lembra para que a gente busque sempre essa linha, que é a linha do diálogo. Então, a OAB ela tem por fundamental atuação buscar o diálogo entre a sociedade e as instituições constituídas. E isso a gente faz através das comissões constantemente. Eu posso trazer aqui para você como exemplo e também para o público, agora na discussão do PL 529, que foi o PL que tinha a previsão da extinção de algumas empresas públicas, o PL que trazia uma reorganização do Estado de São Paulo, que foi promovido pelo Executivo, foi enviado pelo Executivo para ser votado na Assembleia, a OAB foi procurada por diversas empresas públicas, instituições que faziam parte desse pacote, para então fazer a intervenção dentro do Legislativo, buscando um maior diálogo, buscando um tempo maior de discussão desse projeto de lei, sobretudo porque ele teve a sua via abreviada, ele teve a via especial,
que é um procedimento mais rápido para a aprovação de um projeto de lei. Então, a OAB, por exemplo, faz essas interlocuções, aonde o objetivo sempre maior é a população, é a sociedade ser beneficiada. Doutor Orlando, aqui na Lesp a gente tem a Frente Parlamentar da Advocacia, que é uma iniciativa da deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Na avaliação do senhor, qual que é a importância desse grupo de trabalho aí para os advogados, para a sociedade como um todo? Excelente pergunta. Essa inovação é importantíssima, não só para a advocacia no estado de São Paulo, Melissa, mas também para toda a população. Por quê? Porque existem, por exemplo, diversas comarcas que estão lá no interior de São Paulo, que estão bem distantes da capital, e a gente sabe que a vida fora da capital de São Paulo é um pouco diferente, principalmente nos municípios bastante afastados. Então, existem municípios que têm demandas lá que dificilmente chegam da maneira que eles gostariam que chegassem aqui na Casa Legislativa do Estado de São Paulo. Então, essa frente parlamentar ela vai dar voz e vez a essas cidades, às instituições que estão lá em situação bastante, às vezes, difícil, para que elas possam, então, trazer os seus anseios aqui a serem apreciados pela Assembleia Legislativa. Então, a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia do Estado de São Paulo não é só em defesa da advocacia, é em defesa dos anseios que afetam toda a comunidade jurídica e também a população. Eu posso dizer aqui, por exemplo, Melissa, cidades lá do interior que têm carência de delegacias. Então, a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia, ela também atua diante disso. Por quê? Porque a falta de uma delegacia na comarca, ela prejudica não só o trabalho do advogado, mas, sobretudo, os anseios da população. Tem locais também que não existem fóruns de justiça, fóruns do Tribunal de Justiça. As pessoas têm que viajar para cidades próximas para, então, serem atendidas. Tudo isso com uma frente parlamentar, com esse foco amplo, que a doutora Damares Moura muito bem vai coordenar, nós teremos, então, a oportunidade de trazer essas pessoas para dentro da Casa Legislativa com mais qualidade, com mais rapidez, e aí, então, buscando sempre dentro de um consenso, sempre dentro do diálogo, trazer a melhor solução para todos. Legal, doutor. Gostaria de saber, né, e também que o senhor esclarecesse para o nosso telespectador a necessidade aí de valorizar o trabalho dos advogados e das adaptações da classe para continuar atuando nessa época de pandemia. Eu acho que mudou muito, né? Audiências online, também o modo de home office no trabalho, acho que muitas mudanças vieram, né? Olha, Guga, realmente esse novo mundo é um novo mundo para todos, né? Não é um novo mundo para o jornalismo, não é um novo mundo para a advocacia, para a engenharia, para os comércios, é um novo mundo para todos. E, sobretudo, em relação a esse relacionamento à distância, como nós estamos tendo aqui, ele, de certa maneira, ele manteve uma distância maior, mas também aproximou em outros aspectos. Por exemplo, a advocacia, ela tinha que, sobretudo, você fazer aquela atuação presencial. E essa atuação presencial hoje, em vários casos, a gente está vendo, está constatando que não é necessário. Em tantos outros, sim, mas em vários casos, não. Isso traz economia de despesa, isso melhora a sua qualidade de vida, isso economiza tempo e também as instituições começam ali a se olhar de uma maneira até mais organizada, se vendo à distância, sem esse choque presencial. E a advocacia ela tem se adaptado muito bem. As casas da advocacia, que são os polos, por exemplo, das subseções onde os advogados eles fazem lá os seus trabalhos, no interior se utiliza bastante, elas já estão adaptadas para esse novo sistema à distância, com computadores, com internet, com a divisão certinha para manter a questão da higiene, da pandemia, do coronavírus. E também a advocacia, dentro desse novo escopo, ela tem que se reorganizar. Hoje o advogado ele tem que entender que essa adaptação, ela é uma adaptação que ela não volta mais, ela já é presente, ela já é constante e a gente tem que saber lidar com isso
né? Por quê? Porque o advogado ele é o último bastião da trincheira, ele é o último que vai estar ao lado do cidadão diante de todas as injustiças que ele possa sofrer, diante de tudo aquilo que possa afetá-lo, é sempre o advogado que estará lá na última linha da trincheira para lhe ajudar, para lhe socorrer. Então, a advocacia é muito importante para a manutenção do Estado Democrático de Direito. A advocacia é muito importante para manter o equilíbrio entre as instituições, entre o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia, o Legislativo, o Executivo. A advocacia ela tem esse poder. Aliás, Guga, ressaltando aqui, é a única profissão do nosso país que está constituída no artigo 133 da Constituição Federal. É uma profissão que é constitucionalizada, isso é muito forte, isso é muito importante e dá força para que a nossa atuação cada vez mais seja preservada, seja reconhecida como uma das garantidoras do Estado Democrático de Direito. E essa é a vocação fundamental da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor, só para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria saber do senhor um pouquinho mais sobre essa questão da Comissão Especial de Relações com o Poder Legislativo. Vocês chegam a sugerir projetos ou sugerir o aprimoramento de algum projeto? Sim, muito boa pergunta, Melissa. Nós temos a prerrogativa não de decisão, não temos a prerrogativa decisória. Isso é uma incumbência do parlamento, eles que foram eleitos. Só que nós, como entes representantes da sociedade civil, nós temos a possibilidade, como qualquer cidadão tem, de fazer alguma sugestão, de fazer algum apontamento, de indicar para o presidente de uma determinada comissão a inobservância de um rito processual que não foi da melhor forma cumprido. Então, como qualquer cidadão, a Ordem dos Advogados ela faz apontamentos e quem decide, evidentemente, é a Casa Legislativa, que está lá constituída legalmente pelo povo a fim de cumprir, então, em seu nome, todos os anseios que eles desejam. Então, neste ponto, a OAB, vendo alguma situação, principalmente que entre em choque, em confronto com a Constituição, e aí sim, se não for observado pela Casa Legislativa, a OAB também pode provocar o Poder Judiciário, buscando um mandado de segurança, a OAB pode provocar o Ministério Público para que, então, se for uma situação ampla que afete toda a população, também entre na questão o Ministério Público. Nesse sentido, a gente atua e atua fortemente quando necessário, viu? Com certeza. Doutora, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, dos seus esclarecimentos aí contra as relações entre a OAB e as casas legislativas aí, tanto do Estado quanto do município. Muito obrigada. Valeu, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos. Em nome do presidente Caio da OAB São Paulo, só temos a agradecer e estamos às ordens. Forte abraço. Obrigada, doutor.